Quando abri a porta silenciosamente e vi os dois, o meu mundo desabou. O meu marido Ricardo e a minha nora Inês estavam a sair do quarto. Ricardo estava a abotoar a camisa, Inês a colocar rapidamente o elástico no cabelo. Quando os nossos olhos se cruzaram, vi um olhar calculista no rosto de Inês e um de rendição no rosto de Ricardo, mas ainda não tinhas visto o maior choque. Margarida, não é o que parece, começou Ricardo, mas já era tarde demais, porque isso era apenas o começo. Eu ainda não sabia como eles roubaram o meu casamento de 20 anos, como enganaram o meu filho Duarte e, mais importante, como tentaram tomar conta da nossa empresa familiar. Foi nesse momento que tudo mudou. Se está a ver este vídeo, não se esqueça de mostrar o seu apoio. Curta, inscreva-se e escreva nos comentários onde ouviu a minha história. Vamos ver juntos quantos corações a minha história alcançou. Chamo-me Margarida Fonseca. Tenho 63 anos e vivo em Cascais, Portugal. Vivo na minha grande casa em Estoril, com a minha piscina cristalina e o meu jardim tropical. Estou casada com o meu marido Ricardo há 40 anos. Ou assim pensava. O nosso filho Duarte tem 35 anos e é um advogado de sucesso, formado pela Faculdade de Direito de Coimbra. Casou-se há 3 anos com Inês Martins. Ela tem 28 anos, é uma mulher de beleza deslumbrante e inteligência perspicaz. Pelo menos era o que eu pensava. O Ricardo e eu fundamos juntos a Imobiliária Fonseca. Começamos há 40 anos, em 1984, num pequeno escritório para 2 pessoas no centro de Lisboa. Na altura, tentávamos ganhar a vida vendendo pequenos apartamentos na Praia da Rocha. Agora, somos uma das maiores imobiliárias de Cascais, uma empresa gigantesca com um volume de negócios anual superior a 80 milhões de euros e 400 funcionários. Enquanto o Ricardo se ocupa da parte comercial e do marketing, eu trato da contabilidade, da gestão e do planeamento estratégico. Fomos eleitos Casal do Ano pelo Diário de Notícias e incluídos na lista dos Casais de Maior Sucesso da revista Visão. Somos um casal de sucesso, ou assim pensava eu. Mas foi precisamente nessa altura que tudo começou a mudar. A relação entre Duarte e Inês tinha se desenvolvido muito rapidamente. Duarte conhecera Inês num processo de direito imobiliário, em que ela era a advogada da parte contrária. Na altura, Inês trabalhava na prestigiada Sociedade de Advogados Ferreira em Associados. Era muito inteligente, muito determinada e incrivelmente bonita. Com os seus longos cabelos castanhos, olhos verdes e sorriso encantador, ela tinha cativado Duarte. Duarte apaixonou-se por ela à primeira vista. Mãe, encontrei a mulher da minha vida, disse ele ao telefone, com uma felicidade tão genuína na voz que eu também fiquei feliz. Ela é tão perfeita que me sinto como se estivesse a sonhar. Durante 6 meses, a energia vital de Duarte mudou completamente. Todos os fins de semana, ele falava da Inês. Ela é tão inteligente, mãe, que terminou o curso de Direito em Coimbra em 3º lugar. Também tem um MBA pela Ana Maria. É tão trabalhadora que fica a trabalhar em ficheiros até a meia-noite. É perfeccionista. É tão bonita que todos se viram para olhar na rua, mas ela nem percebe. É muito modesta. Falava com a embriaguez do amor. Fiquei muito impressionado quando conheci a Inês. Com cerca de 1,75 de altura, cabelos castanhos e olhos verdes, era uma mulher incrivelmente bonita. Mas o que mais chamava a atenção era a sua inteligência. Qualquer que fosse o assunto, ela adaptava-se rapidamente, fazia perguntas inteligentes e apresentava soluções. Formada com distinção pela Faculdade de Direito de Coimbra, a sua família vivia no Porto. O pai era juiz federal aposentado e a mãe era professora de literatura na Universidade do Porto.
Que sorte a tua, Duarte, disse naquela noite. A Inês é uma rapariga maravilhosa. É bonita, inteligente e vem de uma boa família. A Inês sorriu. Sou eu que tenho sorte, Margarida. Conhecer o Duarte foi a coisa mais bonita da minha vida. Conhecer-vos também é muito especial para mim. Na altura parecia tão sincera. Agora, pensando bem, percebo o quanto cada palavra sua era calculada. Depois que a Inês se juntou à nossa família, tudo começou a mudar. No início eram pequenas coisas. Ela falava mais nas refeições em família e expressava suas opiniões com mais ousadia. Falava de técnicas modernas de marketing, transformação digital, novas abordagens ao cliente. O setor imobiliário é muito tradicional, dizia. É preciso modernizá-lo com tecnologia. Ricardo mostrou-se muito interessado nela desde o primeiro dia. É uma rapariga inteligente, dizia constantemente. Tem ideias muito boas. Vê o futuro. O Duarte tem muita sorte em ter encontrado uma mulher assim. Então a vida profissional de Inês mudou. Ela deixou a Ferreira em Associados. Estou à procura de oportunidades maiores, disse ela. Quero fazer a ponte entre o direito e o marketing. Algumas semanas depois, ela começou um mestrado em marketing digital na Universidade Nova de Lisboa. Quando o direito e o marketing se unem, ficam muito fortes, dizia ela. As empresas não querem apenas apoio jurídico, querem também gestão de imagem. Ricardo ficou muito impressionado com essa ideia. É uma estratégia fantástica, disse ele. Um especialista em marketing com conhecimentos jurídicos é valioso como ouro. É impossível encontrar alguém assim. Na altura, não suspeitei de nada. A Inês parecia realmente muito inteligente e visionária. Mas o mais chocante ainda estava para vir. Depois, a Inês começou a trabalhar na empresa. Posso reestruturar o departamento de marketing, disse ela ao Ricardo. Podemos tornar a imagem da Fonseca Imobiliária muito mais forte. Vamos torná-la a número 1 em Cascais. Ricardo aceitou imediatamente. Eu hesitei, mas Duarte ficou muito feliz. Podemos usar os talentos da Inês, disse ele. É tão romântico ela trabalhar na empresa da família. Foi aí que tudo começou a acelerar. Depois que Inês começou a trabalhar na empresa, o ambiente mudou completamente. Novos projetos, novos clientes e novas estratégias começaram a surgir. Técnicas modernas de marketing, campanhas nas redes sociais, marketing de influência, visualizações em realidade virtual. Com as sugestões de Inês, a empresa estava a viver um renascimento. Margarida, as ideias da Inês são incrivelmente inovadoras, dizia Ricardo constantemente. Ela vê oportunidades que a nossa geração não consegue ver. Ela conhece a linguagem da geração mais jovem e consegue comunicar com eles. A Inês era realmente bem-sucedida. Nos primeiros 3 meses, as vendas da empresa aumentaram 45%. Ela criou uma nova carteira de clientes. As famílias mais ricas de Cascais, os Soares, os Albuquerque, os Mendes, começaram a trabalhar conosco. Foram publicadas entrevistas com a empresa em revistas de prestígio. Recebemos o prêmio Empresa Revelação do Ano do Jornal de Negócios. A revista Visão incluiu-nos na lista das empresas imobiliárias que mais crescem na América. Mas eu comecei a perceber. O sucesso da Inês era muito rápido, era perfeito, era como se ela tivesse tudo planeado de antemão, calculado cada passo. Além disso, estavam a ocorrer pequenas mudanças na nossa forma de trabalhar na empresa. A Inês tinha um escritório separado para projetos especiais. Ela e o Ricardo estavam sempre em reuniões à porta fechada. A informação que partilhavam comigo tinha diminuído. A minha primeira suspeita surgiu há 6 meses. Quando passei pelo escritório às 7 da noite para buscar um arquivo, encontrei Ricardo e Inês na sala de reuniões. Estavam sentados muito próximos.
com o portátil aberto sobre a mesa, mas o ecrã não exibia documentos de trabalho, e sim informações bancárias. Inês fechou o portátil imediatamente. Estamos a falar de trabalho, Margarida, disseram, mas ambos pareciam muito nervosos. Inês arrumou imediatamente a sua mala e Ricardo levantou-se. Margarida, hoje vou chegar tarde, disse ele. Tenho um grande projeto. Um cliente muito importante vai chegar. Naquela noite, Ricardo chegou a casa às 11h30. Estou cansado, disse ele e foi diretamente para a cama. Antes ele partilhava os seus dias de trabalho comigo, contava-me com que cliente se reunia, do que falavam. Naquela noite não contou nada, mas tinha um leve cheiro de perfume. Não era o perfume que eu usava. Ainda não viste a maior surpresa. A segunda suspeita eram as inconsistências nos hábitos telefônicos de Ricardo e no estilo de trabalho de Inês. Antes, quando o telefone tocava, ele falava à vontade. Nos últimos meses, passava para outra sala e fechava a porta. Essas chamadas eram, na maioria das vezes, da Inês. Embora no seu perfil do LinkedIn constasse um MBA pela Universidade Nova de Lisboa, essa informação não constava no seu currículo na empresa. Além disso, nunca falava da sua família no Porto. Durante os 3 anos de casamento, o sogro e a sogra nunca ligaram para o Duarte. Inês, não sente saudades da tua família? Perguntei-lhe uma vez. São pessoas muito ocupadas, Margarida. O meu pai é juiz, a minha mãe é professora. Mas isso parecia estranho. Há 3 anos que não iam ao Porto. A terceira suspeita eram as anomalias nos documentos financeiros. Eu era o diretor financeiro da empresa. Acompanho de perto todas as demonstrações de resultados. O salário da Inês, que inicialmente era de 6.000 euros por mês, tinha agora aumentado para 18.000 euros. Foram definidas verbas para projetos especiais, acrescentados honorários de consultoria e abertas novas contas bancárias. Além disso, foram emitidos 3 cartões de crédito em nome da empresa. A utilização destes cartões estava registrada como despesas de marketing, mas quando verifiquei os detalhes, vi que incluíam joalharias, restaurantes de luxo, spas e hotéis de férias. Para que servem estas contas, Ricardo? Perguntei. Para os projetos especiais da Inês, serviços de consultoria para clientes de alto perfil. Que clientes? Que projetos? Projetos secretos, Margarida. Ainda não posso revelar. A confidencialidade com os clientes. Projetos secretos. Projetos secretos para a minha esposa de 40 anos. Isso não era nada normal. A quarta suspeita era a mudança dramática na aparência física de Ricardo e a frieza no seu comportamento para comigo. Um homem de 65 anos, mas que nos últimos meses tinha começado a cuidar incrivelmente de si mesmo. Inscrições em academias, serviços de cuidados pessoais, roupas de luxo. Ricardo estava muito distante de mim nos últimos meses. À noite, na cama, dizia: estou cansado, e virava-se para o outro lado. A nossa intimidade física também tinha acabado completamente. Além disso, havia uma mudança no comportamento da Inês em relação a mim. Antes era respeitosa, agora estava sempre a perguntar sobre os meus planos de reforma. O Duarte também tinha queixas sobre a vida doméstica. A Inês chegava a casa muito cansada, passava da meia-noite. Agora, o que vês não é nada, mas eu não tinha a certeza de nada. Até que, naquela manhã, os via sair juntos do quarto. Naquela manhã, Ricardo disse que tinha uma reunião crítica com um cliente. Iria durar até as 2 da tarde. Iriam reunir-se com um investidor de 10 milhões de euros para o novo projeto na Baía de Cascais. Inês também disse que iria preparar um projeto estratégico. Iria trabalhar em casa, num ambiente silencioso. Duarte estava no tribunal, a preparar-se para um processo judicial federal de 100 milhões de euros.
Eu também tinha uma reunião à tarde com a banqueira Joana Moraes. Havia transações críticas relacionadas com as contas da empresa, mas à última hora a banqueira adoeceu. A reunião foi cancelada. Voltei para casa, precisava de levar alguns documentos urgentes. No silêncio da casa, ouvi sons estranhos vindos do andar de cima. Rangidos de portas, sussurros, passos. Estranho. Ricardo estava numa reunião. Inês estava no escritório. Quem poderia estar lá em cima? Subi as escadas muito silenciosamente. A porta do nosso quarto estava entreaberta. Viam-se vozes a falar lá dentro. Vozes conhecidas. As vozes do Ricardo e da Inês. O que estavam a fazer na minha casa, no meu quarto? Fiquei ao lado da porta, prendendo a respiração. Consegui ouvir palavra por palavra a conversa lá dentro. A Margarida suspeita de alguma coisa, achas? Perguntou a Inês, preocupada. Não, respondeu o Ricardo. A Margarida é muito ingênua. Não percebe nada. Há 40 anos que é assim. Mesmo assim, temos de ter mais cuidado. O plano está numa fase crítica. Não podemos cometer erros. Não te preocupes, Inês. Em breve, tudo estará pronto. Fiquei chocada. Que plano estavam a traçar? O Martim preparou o contrato de consultoria, disse Inês. Ele vai transferir-me 35% das tuas ações na empresa. Em troca, eu vou prestar-te serviços de consultoria estratégica. Além disso, vamos regularizar os meus direitos de representação no Conselho de Administração. Fiquei ainda mais chocado. Ricardo iria transferir as suas ações da empresa para Inês? Achas que o Conselho de Administração vai aprovar? Perguntou Ricardo. Falamos com o Martim. A transferência de ações em troca de serviços de consultoria é legal. Como sócio da empresa, podes tomar essa decisão. Além disso, com o contrato de procuração, também terei o poder de tomar decisões em teu nome. Era muito técnico, mas perigoso. Inês conhecia muito bem as lacunas legais. E a Margarida? Perguntou Ricardo. Em breve vou propor a reforma à Margarida. Vou dizer-lhe que está estressada por causa da idade e que isso é prejudicial para a sua saúde. Se ela não aceitar, encontraremos outras soluções. Que meios? Irregularidades financeiras, erros nos documentos, problemas fiscais. Se necessário, podemos encontrar pequenas inconsistências nas contas da empresa. A Margarida é idosa, não é cuidadosa. Podemos provar facilmente que cometeu erros. O meu coração estava partido. O meu marido de 40 anos estava a enganar-me. Ele planeava expulsar-me da empresa, juntamente com a mulher do meu filho. Estavam até a pensar em desacreditar-me com falsas acusações. Este plano é realmente perfeito, Inês, disse Ricardo. O Duarte não suspeita de nada. A Margarida também não faz ideia. Daqui a alguns meses estaremos a controlar a empresa. Essa frase chocou-me ainda mais. A Inês não estava apenas a roubar o meu marido. Ela também planeava roubar a empresa. E o Duarte? Perguntou Ricardo. Vou tratar do Duarte muito bem. Vou pedir o divórcio. Vou alegar adultério. Como ele é filho da Margarida, vou fazer com que ele testemunhe a nosso favor no tribunal. E isso vai ser muito eficaz. Essa frase foi o golpe final. Inês não estava apenas a roubar o meu marido. Ela também planeava separar o meu filho de mim, tomar conta da empresa e destruir-me completamente. Você não vai acreditar, mas ainda havia mais. Inês, você é incrivelmente inteligente, disse Ricardo com admiração. Há quanto tempo você está a pensar nesse plano? Havia orgulho e satisfação na voz de Inês. Ricardo, eu comecei a investigar a Fonseca Imobiliária muito antes de me casar com o Duarte. Analisei detalhadamente a situação financeira da empresa, o seu valor, a idade e o estado de saúde da Margarida, o teu caráter e as tuas fraquezas, o caráter ingênuo e romântico do Duarte. Como é que me descobriste?
Como é que me escolheste como alvo? Foste muito fácil, Ricardo. O perfil clássico do homem em crise de meia-idade, cansado da mulher, que quer sentir-se jovem. Mostrei-te um pouco de interesse, acariciei o teu ego, fiz-te sentir inteligente e especial. Depois, pedi-te conselhos sobre assuntos de trabalho. Ouvi as tuas ideias, fiz-te sentir-te valioso. Tu também te sentiste importante e apreciado. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo. Depois havia dúvida na sua voz. Então eu era apenas parte do teu plano, desde o início? Inês, sem hesitar, riu de forma calculista. Ricardo, este é o mundo dos negócios moderno. Todos usam todos. Tu usaste-me, eu usei-te. A única diferença é que eu penso de forma mais inteligente, mais estratégica. E os sentimentos, Inês? O que sentes por mim? A química entre nós? Ricardo, és mesmo muito romântico. A esta idade, ainda esperas um conto de fadas? Eu sou uma mulher pragmática. Estou a garantir o meu futuro, a minha segurança financeira. Esta conversa pareceu afetar Ricardo. Havia uma profunda decepção na sua voz. Inês, talvez este plano seja um pouco exagerado. Talvez possamos encontrar caminhos mais suaves. Ricardo, a voz de Inês tornou-se subitamente dura. Agora não há volta a dar. Fomos longe demais. Os documentos estão prontos, os planos foram feitos, as pessoas foram acionadas. Se desistires agora, conto tudo a Margarida. Então perderás a tua mulher, a empresa e a tua liberdade. Era uma ameaça clara. Inês também ameaçava Ricardo, chantageava-o. Eu entendo, Inês, disse Ricardo. A sua voz soava muito cansada, muito derrotada. Mas, naquele momento, houve uma mudança interessante na voz de Inês. Era como se ela tivesse hesitado por um instante. Ricardo, às vezes penso que talvez a Margarida seja realmente uma boa mulher. Talvez estejamos a ir longe demais. Quando eu era pequena e a minha mãe morreu, o meu padrasto nunca me amou. Estava sempre sozinha. Talvez seja por isso que sinto que tenho de enganar toda a gente. O que queres dizer? Não sei. Às vezes sinto-me muito sozinha, como se ninguém me amasse realmente. Estou sempre a enganar, a manipular. É cansativo. Foi um momento inesperado. A máscara de Inês parecia ter caído por um instante. Mas depois lembro-me que sempre vivi assim. Não sei viver de outra forma. Se for honesta, ninguém me ama. Ricardo parecia surpreendido. Inês, és uma mulher muito forte. Não sou forte, Ricardo. Tornei-me cobarde. Sempre tentei proteger-me. Mas agora estou muito cansada. Este momento durou apenas alguns segundos. Depois, Inês voltou ao seu tom frio. Não importa. O plano continua. Ótimo. Agora vamos rever as propostas que vamos apresentar amanhã na reunião do Conselho de Administração. Depois, vamos planear como fazer a proposta de reforma antecipada à Margarida. Já não aguentava mais. O meu coração começou a bater forte. As minhas mãos tremiam. Abri a porta. Os dois viraram-se para olhar. O rosto de Ricardo estava pálido. Inês pareceu surpreendida por um momento, mas logo se recompôs, assumindo aquela expressão fria. Margarida, isto não é o que parece, começou Ricardo com a voz trêmula. Como não é o que parece, Ricardo? Disse eu com uma voz surpreendentemente calma. Após 40 anos de casamento, estás a enganar-me, a roubar a empresa, a planear arruinar-me com a mulher do meu filho. Como mais poderia ser? Ricardo deu um passo à frente. As suas mãos tremiam. Margarida, acalma-te, por favor. Senta-te, vamos conversar. Posso explicar tudo. Inês interveio com frieza. Margarida, receio que tenhas entendido mal. Estávamos apenas a falar de negócios. Negócios, Inês? No meu quarto, abraçados, a falar de negócios?
Inês não se abalou. Neste quarto estão os documentos mais confidenciais da empresa, Margarida. Viemos aqui por causa da confidencialidade dos clientes. Que documentos? Que clientes? Ricardo hesitou, mas Inês respondeu imediatamente. Novos contratos com clientes. Um projeto muito grande. Há um acordo de confidencialidade. Então quero ver esses documentos. Inês e Ricardo trocaram olhares. Os documentos estão no escritório, Margarida. Viemos aqui apenas para conversar. E viram-se para conversar no meu quarto? Este era o lugar mais silencioso, Margarida, disse Inês. Sabíamos que ninguém nos ouviria. Percebi que estavam a mentir, mas agora eu conhecia o plano deles. E era hora de fazer o meu próprio plano. Tudo bem, disse com muita calma. Acredito em vocês. Acredito que esta conversa foi por motivos profissionais, mas não quero que isso se repita. Inês parecia aliviada. Claro, Margarida. Muito obrigada pela sua compreensão. Ricardo também estava relaxado. Margarida, és a mulher mais compreensiva do mundo. Mas eu não estava relaxada, porque a guerra tinha começado oficialmente, e eu estava determinada a ganhar essa guerra. Naquela noite, quando Duarte chegou à casa, tentei agir normalmente. Não falei sobre a situação da Inês, mas observava Duarte com muita atenção. A Inês estava muito distante do Duarte. Antes era muito carinhosa. Agora parecia estar a cumprir uma obrigação. Não abraçava o Duarte, não lhe dava beijos, não lhe demonstrava carinho. Apenas perguntava: como foi o trabalho? Sem sequer ouvir a resposta. Naquela noite, sentei-me ao computador. Comecei a analisar os registros da empresa. As transações do Ricardo nos últimos 6 meses eram incríveis. Tinha transferido um total de 400 mil euros em nome de Inês, sob o nome de honorários de consultoria, bônus de marketing, pagamentos de projetos especiais. No dia seguinte, entrei em ação. Primeiro, liguei para a minha velha amiga, a advogada Joana Valente. Joana, preciso de ajuda jurídica urgente. O que aconteceu, Margarida? Parece preocupada. O Ricardo estava a enganar-me e a planear roubar a empresa. Estava a preparar um contrato de consultoria e documentos de procuração. A Joana ficou surpreendida. Estás a falar a sério? Tens provas? Ouvi as conversas deles, estão a fazer um plano detalhado, mas preciso de mais provas. Vem imediatamente ao meu escritório. Vamos discutir este assunto em detalhe. Além disso, deve contratar um detetive particular. Expliquei a situação no escritório da Joana. Isto é muito sério, Margarida. A transferência de ações em troca de consultoria é possível, mas deve ser analisada com muito cuidado. Existe um serviço real, o preço é adequado, os direitos dos outros sócios estão a ser protegidos. Tudo isso deve ser investigado. Também quero investigar o passado da Inês. Com certeza. Conheço o detetive particular Luiz Moreira. É muito confiável e competente. Ligue para ele. Como primeiro passo, comecei a examinar os documentos da empresa. Analisei detalhadamente os registros financeiros, as contas bancárias e os gastos com cartão de crédito. Documentei as transferências que Ricardo fez para Inês. Depois, aluguei um cofre fora de casa para guardar essas informações em um local seguro. Contratei o detetive particular Luiz Moreira. Siga o Ricardo e a Inês, disse eu. Documente a que horas se encontram, o que fazem. Além disso, investigue o passado da Inês, a família dela no Porto, os empregos anteriores, a formação acadêmica. Descubra tudo. Ao mesmo tempo, pedi ajuda a Ana Maria, uma antiga colega de contabilidade, a Sandra. Sandra, podes analisar de forma independente os movimentos financeiros da empresa. E estou à procura de transações suspeitas. 2 semanas depois, a Sandra trouxe o relatório. Margarida, há anomalias graves. Os pagamentos que a Inês recebe
estão muito acima dos valores de mercado. Além disso, as despesas feitas com os cartões da empresa não parecem ser despesas profissionais, mas sim despesas pessoais. Luiz trouxe o seu relatório 3 semanas depois. O Ricardo e a Inês encontram-se todos os dias, disse ele. Mostrou as fotografias. Restaurantes, hotéis, clubes privados. Além disso, há coisas muito interessantes no passado da Inês. O seu verdadeiro apelido não é Martins, mas Williams. Seus 3 casamentos anteriores terminaram de forma semelhante. Casou-se com homens ricos, divorciou-se e recebeu pensões alimentícias avultadas. Essa informação era muito importante. O passado de Inês não era limpo. Ela poderia ser uma vigarista profissional. A família dela no Porto? O pai juiz federal, a mãe professora não existem. É tudo inventado. Inês nunca viveu no Porto. Isso mostrava que toda a identidade de Inês era falsa. Faculdade de Direito de Coimbra? Não existe ninguém chamado Inês Williams ou Inês Martins nos registros de licenciados. Isso também é falso. Todo o currículo de Inês era falso. Duarte tinha sido completamente enganado. Estava na hora de contar tudo a Duarte. Chamei-o para vir à minha casa. Inês estava no trabalho. Duarte, vou dizer-te uma coisa muito difícil, mas precisas de saber a verdade. Contei-lhe tudo, do início ao fim. As conversas que ouvi, as descobertas do detetive, a identidade falsa de Inês, a sua relação com Ricardo, os planos para roubar a empresa, tudo. O rosto de Duarte ficou cada vez mais pálido. Mãe, isso não é possível. A Inês ama-me. Somos felizes. Duarte, lamento pela tua felicidade, mas estes são os factos. Mostrei as fotos, os momentos íntimos de Ricardo e Inês. Duarte desabou. O que vou fazer, mãe? Como posso confiar na Inês agora? Os meus 3 anos de casamento foram completamente falsos? Primeiro, acalma-te, Duarte. Iniciamos o processo legal. Contrata o teu próprio advogado. Protege o teu casamento. Verifica as contas conjuntas. Duarte olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu amava-a de verdade. Tínhamos planos para o futuro. Pensávamos em ter filhos. Eu sei, meu filho, mas nos planos da Inês, tu eras apenas um meio para atingir um fim. Sinto muito. Na semana seguinte, na reunião do Conselho de Administração, Ricardo tentou colocar o seu plano em prática. A Margarida está a envelhecer, disse ele. Chegou à altura da reforma. Estou a pensar transferir ações para essa Inês em troca de serviços de consultoria. É necessário para o futuro desta empresa. Ricardo, disse eu calmamente, precisamos de discutir este assunto mais detalhadamente. Falei com o meu consultor jurídico. Este tipo de transferências tem de ser analisado com cuidado. Ricardo ficou surpreendido. Margarida, isto é uma prática comercial normal. Mas há problemas com a identidade da Inês. O seu historial acadêmico não é verdadeiro. Além disso, há inconsistências na utilização dos fundos da empresa. Nesse momento, a minha advogada Joana entrou na sala. Senhor Fonseca, temos assuntos a tratar consigo. O rosto de Ricardo ficou pálido. Inês parecia paralisada. São acusações muito graves, disse Joana. Utilização de identidade falsa, fraude, uso indevido de fundos da empresa. Temos o relatório do detetive particular e os resultados da auditoria financeira. Inês ficou furiosa. Isso é injusto. Eu não cometi nenhum crime. Senhora Williams, qual é a sua verdadeira identidade? Não existe nenhuma licenciada com esse nome nos registros de Coimbra. Além disso, há queixas semelhantes de fraude nos seus casamentos anteriores. Luiz colocou o dossiê sobre a mesa. 3 casos semelhantes em 3 cidades diferentes. Em todos os casos, identidade falsa, prestação de informações falsas, fraude financeira.
O processo seguinte avançou com passos cautelosos. Joana apresentou queixa à polícia. Inês foi detida, mas libertada sob fiança. Começou o processo de preparação da acusação. A verdadeira identidade de Inês começou a ser revelada. Descobriu-se que o seu nome verdadeiro era Ana Maria Oliveira, que tinha usado documentos falsos e que tinha cometido fraudes semelhantes nos seus casamentos anteriores. Entretanto, houve fugas para a imprensa. O Diário de Notícias publicou a manchete: Choque de fraude imobiliária. Tivemos de implementar uma estratégia de relações públicas urgente para proteger a reputação da empresa. Duarte intentou o divórcio. O casamento foi anulado por invalidez. Inês não recebeu qualquer patrimônio. Ricardo também percebeu a gravidade da situação. Ele cortou completamente a sua relação com a empresa. Chegamos a um acordo por meio de advogados. Ele também saiu da sociedade da empresa e devolveu-me as ações que me pertenciam. O processo judicial durou 9 meses. Inês foi condenada a 3 anos de prisão por uso de identidade falsa e fraude. Ricardo também foi condenado a 1 ano de liberdade condicional por cumplicidade. Eu também me divorciei do Ricardo. Os bens e as ações da empresa foram divididos de forma justa. Comecei a gerir a empresa sozinha. O Duarte começou a trabalhar comigo como consultor jurídico da empresa. Este processo amadureceu muito. 6 meses depois, o Duarte apresentou-me a sua nova namorada. Ele está a namorar uma médica pediatra chamada Joana. Ela é uma rapariga muito honesta e sincera. Desta vez, o Duarte está mais cauteloso. Eles estão a levar o relacionamento devagar. Desta vez, fizeste a escolha certa, disse eu ao Duarte. A Joana sorriu. Tenho muito a aprender com uma mulher forte como você, Margarida. Hoje estamos a celebrar o noivado do Duarte e da Joana. Desta vez é amor verdadeiro, diz Duarte. Joana abraça-o. Tenho orgulho de ter uma sogra forte como você. Agora a nossa família está mais forte. O amor verdadeiro espera, não força. Inês nunca entendeu isso. Agora ninguém nos enganará. Se gostou da minha história, pode apoiar-me, inscrevendo-se para que eu escreva novas histórias. Desde já, muito obrigado. E se fosses tu, o que farias no lugar dessa pessoa? Gostaria muito que partilhasses as tuas ideias e sentimentos nos comentários. Cada comentário torna estas histórias ainda mais significativas. Além disso, não te esqueças de escrever onde ouviste esta história. Cada história tem um caminho, cada caminho tem uma história.